Olá, queridos irmãos internautas, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Estamos iniciando o nosso Evangelho no Lar. Aqueles que estiverem nos assistindo em tempo real, sejam muito bem-vindos, e também aqueles que nos acessarem posteriormente. Vamos então iniciar o nosso Evangelho no Lar. Meu nome é Norma e hoje nós vamos estudar o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, no subtítulo Fora da Igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Vamos então, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Jesus para a nossa prece inicial. Graças a Deus. Obrigado, Mestre da vida, por essa oportunidade abençoada de realização do nosso Evangelho no Lar online. Que possamos estar receptivos às inspirações que nos chegam através dos guias e mentores amigos que, em nome de Jesus, nos assistem nesse propósito de bem e de amor. Acima de tudo, somos gratos ao nosso Pai Maior, a quem pedimos humildemente muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso Evangelho de hoje, dando todos juntos, dos dois lados da vida, a uma só voz e do fundo dos nossos corações, graças a Deus. Para iniciar, que é uma continuação, não é? Desse subtítulo, com o item 8, eu passo a palavra para a nossa querida irmã Vânia. A palavra é sua, minha irmãzinha. Olá você, muito bem-vindo a mais um Evangelho Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia e na sequência de hoje nós vamos ver o item 8, que procura ampliar o nosso entendimento, a nossa compreensão acerca de fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Lembrando a você que essa fala se refere à salvação do espírito, isto é, o que o espírito precisa fazer para chegar à perfeição para a qual ele foi criado, destinado? Vamos ouvir. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se baseia não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, de comum a todas as religiões, mas numa fé especial em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los, provocá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários, os seguidores de diferentes cultos que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Vamos fazer uma pausa
Quanto à máxima fora da caridade não há salvação, Kardec coloca aqui que ela se apoia, se baseia no princípio universal e permite ou abre a possibilidade para que todos nós, filhos de Deus, tenhamos acesso à suprema felicidade. Por quê? A prática de caridade, ela é uma consequência dos mandamentos de Deus. O segundo mandamento, que depois de amar a Deus, devemos amar o próximo como a nós mesmos, né? E aí, essa máxima, por se apoiar num princípio ou num universal, ela se dirige a todas as criaturas. Mas há outra máxima que se tornou um dogma, porque ele pode ser discutido fora da igreja, não há salvação. Ele se baseia numa fé especial. Ele se baseia em dogmas particulares. Por quê? Porque coloca que fora da igreja não há salvação para ninguém. Ou seja, quem não participar da igreja, quem não seguir, desculpem, os seus princípios, né, não irá ser salvo, não poderá alcançar planos mais elevados em sua evolução, o que é algo absoluto e exclusivo, porque enquanto a primeira, a máxima, fora da caridade não há salvação, ela atinge todas as pessoas, ela não separa as criaturas, né? Enquanto que a segunda separa, porque ao estabelecer o dogma, só aqueles que acreditam e seguem as orientações da igreja é que estariam salvos. E isso faz com que, entre os seguidores, haja uma animosidade, uma antipatia. E aí eles se consideram os malditos na eternidade. Por quê? Aqueles que não seguem aqueles princípios, aqueles dogmas, eles são excluídos. Daí, então, esse dogma, fora da igreja não há salvação, ele reforça a irritação entre os seguidores de diferentes cultos, que, embora sejam parentes e amigos, eles ficam desunidos, separados, afastados e condenados a uma maldição na eternidade. O que é lógico, nós sabemos, contraria as leis divinas. Continuemos. Desprezando a grande lei da igualdade perante o túmulo, ele, o dogma, fora da igreja não há salvação, separa uns dos outros, até no campo de repouso. Quer dizer o quê? Até a morte física. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo essa máxima por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira, porque adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Então, a máxima fora da caridade não há salvação, ela é mais ampla porque ela se baseia, ou ela consagra, valoriza, defende o princípio da igualdade perante Deus, em que todos nós somos irmãos e temos a liberdade de escolher qual a maneira em que vamos adorar Deus.
eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Então há o quê? Um sentimento de fraternidade, pois todos somos filhos de Deus e procuramos nos respeitar e respeitar as escolhas dos outros, né? Então, dentro do cristianismo, nós temos vamos chamar assim, vários caminhos. Todos colocam Deus como o Criador, o Ser Supremo, a inteligência suprema do universo. Mas os caminhos através dos quais adoram Deus, eles são diferentes. E isso é o resultado da liberdade de consciência, porque a criatura crê naquilo que está ao alcance do seu entendimento, na sua fé, certo? Quanto ao dogma fora da igreja não há salvação, os irmãos, o que fazem? Eles se condenam, anatematizam-se, isto é, colocam-se em lados opostos e se perseguem mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, já que mutuamente se consideram condenados sem remissão, sem perdão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinos do Cristo e à lei evangélica. Qual é a lei evangélica do Cristo? É o amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, tudo o que o dogma fora da igreja não há salvação faz é separar as pessoas, fazê-las inimigas daquele que não segue esse dogma fora da igreja não há salvação. O que nós acabamos de ler, que é contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Então, vejam, enquanto durar essa situação através dos tempos, nós teremos desentendimentos, desunião, nós teremos inimizades. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo. Então, o que acontece? Essa igreja não é a igreja do amor. E sem amor, nós não nos salvaremos. Porque essa lei faz com que nós nos amemos uns aos outros e procuremos auxiliar aqueles que passem por dificuldades, que passem por dores maiores do que as nossas, independente do seu credo religioso, da sua posição socioeconômica. E, meus amigos, o maior teste para o fora da caridade não há salvação encontra-se em nossos lares, onde muitas vezes estão aqueles espíritos que nos são antipáticos, aqueles espíritos que são nossos adversários ou credores de outras vidas, ou ainda aqueles que foram colocados em nosso lar para que nós o auxiliássemos em sua evolução, para que nós despertássemos neles o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor a si mesmo e o amor ao próximo. Então, esse dogma, fora da igreja não há salvação, ele é totalmente contrário à lei de amor que o Cristo pregou e vivenciou e praticou. Então, vamos considerar isso de uma maneira que nós não estimulemos a desunião, porque o outro tem uma crença diferente, práticas diferentes,
ideias diferentes, não vamos persegui-lo, não vamos lhe desejar mal, não vamos criticá-lo. Vamos exercer a prática da caridade, a caridade moral e espiritual. Aquela que perdoa, aquela que é paciente para com os limites do outro, porque sabe que cada um de nós está num estágio, numa condição na sua jornada evolutiva. Temos semelhanças, sim, mas temos muitas diferenças, porque o espírito, através das várias existências, ele conserva a sua individualidade. Ele tem os seus hábitos, os seus costumes, os seus vícios, as suas preferências, as suas tendências, a sua maneira de pensar. E nós, que já enxergamos a luz, nós temos o dever de compreendê-los, pois sabemos que um dia todos nós faremos parte da família universal, todos unidos num só pensamento, todos destinados à perfeição, segundo a vontade do Pai. Então, que nós busquemos, através do estudo e da prática do Evangelho no lar, melhorar a nossa convivência com os familiares, em primeiro lugar, com os nossos colegas de trabalho, com aqueles companheiros do templo religioso que são mais difíceis, são mais são mais teimosos, né? Mais revoltados às vezes, para que nós possamos cumprir as nossas tarefas, estendendo a prática do bem para todos aqueles que convivem conosco, encarnados e desencarnados. E agora passamos a palavra para a nossa querida Norminha, para ela dar continuidade às lições de hoje com o item 9. É com você, Norminha. Gratidão, querida Vânia. Vamos então à leitura do item 9. Ele inicia assim: fora da verdade não há salvação. Seria o equivalente de fora da igreja não há salvação e também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Vamos então parar aqui para uma reflexão. Aqui se verifica, então, uma crítica ao exclusivismo religioso, não é? Kardec esclarece que isso se dá porque, na prática, cada grupo religioso se proclama o único caminho correto, gerando, então, divisão e antagonismo entre as pessoas, ao invés de união daquela prática do amor ao próximo, né? Como ensina o Evangelho do nosso Mestre. A humanidade, em seu atual estágio de evolução, não tem capacidade ainda de possuir a verdade absoluta. A verdade ainda é relativa ao nosso adiantamento. Então, reivindicar a verdade integral a uma única seita é, portanto, uma pretensão infundada. Certo, meus irmãos? Vamos avançar na leitura. Qual o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente, quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? Vamos parar mais uma vez para refletirmos, não é? O Pai nos deu a razão. Vamos utilizá-la para esse despertar da nossa consciência.
Então, vamos lembrar, antes do microscópio, não se conheciam as bactérias, na verdade. O conhecimento vem avançando e ampliando o entendimento. Outro exemplo, o modelo da Terra redonda, ele é sustentado por séculos de observações científicas, não é? Experimentações e evidências empíricas, ou seja, aquelas baseadas na experiência e na observação, metódicas ou não, entendeu? Então, o homem passa a observar o seguinte: num eclipse lunar, a sombra da Terra projetada na Lua é sempre circular. Ao observar assim um navio se afastando no horizonte, a parte inferior, o casco, desaparece primeiro. Em seguida, vai desaparecendo o restante do navio, como se estivesse descendo uma curva. O oposto ocorre quando ele se aproxima. Ou ainda, meus irmãos, o outro exemplo, não é? As imagens de satélite e vídeos de astronautas que a ciência nos permitiu maior esclarecimento. Então, do espaço oferecem evidências visuais diretas e inegáveis da curvatura e forma esférica da Terra. Embora exista também o terraplanismo, não é? Que é um movimento que rejeita esse modelo científico acumulado ao século de experimentações e observações de que a Terra é redonda, em favor de uma visão alternativa, muitas vezes baseada, né, em interpretações literais de textos antigos ou em negações dessas evidências modernas, sugerindo, por exemplo, que as fotos do espaço são montagens. Kardec, um homem cioso, não é? Um homem esclarecido, ele racionalmente e com autoridade moral afirmou que, se a ciência um dia provasse que o espiritismo está errado, seria necessário abandonar esse ponto que ele estivesse errado e seguir a ciência. A afirmação de Kardec reflete a humildade intelectual de quem está aberto ao aprendizado e à evolução do conhecimento, confirmando que a nossa visão é uma verdade relativa, não é? Kardec via a ciência e o espiritismo como caminhos que poderiam andar juntos. A ciência, ao investigar, poderia um dia comprovar o mundo espiritual. E os anos se passaram, o século mudou, e hoje a gente já verifica que há disciplinas em cursos de pós-graduação que abordam a espiritualidade em contextos específicos, como na saúde e na teologia. Também verifica-se que a oração e os passes em determinados hospitais são práticas complementares que, embora não substituam o tratamento médico convencional, têm sido objeto de experimentos científicos que apontam para potenciais benéficos psicológicos e fisiológicos aos pacientes. Então, aos poucos, né, a nossa amplidão de conhecimento vai tomando um rumo maior à medida que nos aprofundamos nas verdades, não é, comprobatórias. Vamos prosseguir a leitura do texto. A verdade absoluta não pertence senão
aos espíritos de ordem mais elevada. E a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta, a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. Vamos dar uma parada, né, para refletirmos? Pois bem, nós já entendemos que, à luz da doutrina espírita, a verdade integral é patrimônio exclusivo dos espíritos mais elevados, e a humanidade na Terra possui apenas uma verdade relativa, proporcional ao seu grau de adiantamento e conhecimento, que está em constante expansão, como exemplificamos, não é? Assim, se Deus exigisse a posse da verdade absoluta como condição para a felicidade futura, ou seja, para a salvação ou a bem-aventurança, né, do espírito, isso resultaria, meus irmãos, em uma proscrição geral, ou seja, um desterro, um degredo geral da humanidade, pois ninguém a possui completamente. O critério universal, então, é a caridade, em contraste com a máxima fora da verdade não há salvação, que é exclusivista e divisória. A máxima fora da caridade não há salvação apoia-se, meus irmãos, em um princípio universal, que todos podem praticar, independentemente de crenças específicas, ou de condição social, não é? De raça, independe de qualquer coisa, caridade. Basta a pessoa ter o amor ao próximo, não é verdade? Aquela vontade de solicitude, de dar a mão, mesmo sem posses. Vamos lembrar do óbolo da viúva. Ela deu o que lhe fazia falta. Então, mesmo sem condição nenhuma, a pessoa pode dar a caridade. Ela é aberta ao exercício de qualquer um de nós. Até um sorriso, uma prestação de ombro amigo num momento difícil, não é? São várias as formas do exercício da caridade. A caridade, entendida em seu sentido mais amplo, aquele como entendia Jesus, o famoso BIP, que a doutrina espírita realça, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, é o caminho acessível a todos para a evolução espiritual. Agora, é um caminho que exige de nós muito esforço todos os dias, para que possamos palmilhar esse caminho de forma a estarmos cumprindo a lei maior de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos prosseguir, então, a leitura final desse item 9, que diz assim: o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz: fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda
toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Isso porque, como já vimos, a doutrina espírita, por não pretender deter toda a verdade e por admitir a salvação para todos que praticam a lei de Deus, como já mencionamos, não adota essa máxima. Fora do espiritismo não há salvação. Portanto, a afirmativa serve como um alerta para que as pessoas foquem na prática do bem e na caridade, que são universais e unem, em vez de se prenderem aos dogmas e crenças particulares que geram antagonismos e divisões entre os filhos de Deus. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons, nos diz Emmanuel. Porque, ao conhecermos a verdade, é fundamental, meus irmãos, que nós a coloquemos em prática, exercitando a caridade no nosso dia a dia. A nossa irmãzinha Vânia vai ampliar esse conhecimento fazendo a abordagem de uma leitura especial que trazemos do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, uma psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito André Luiz, na lição 193. A palavra é sua, querida Vânia. Muito bem, Norminha. A lição que se refere aos itens 8 e 9 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós acabamos de ler e comentar, chama-se remédio falso. Nós sabemos que há remédios que são verdadeiros porque fazem o bem, recuperam a saúde, suavizam os males, mas há remédio falso. Vamos ouvir o que André Luiz considera como remédio falso? Benevolência com todos. Difícil. Esquecimento da agressão. Impraticável. Tolerância com o inimigo. Impossível. Indulgência com o próximo. Ao próximo, desculpem. Oportunismo. Perdão das ofensas. Impensável. Silêncio na provocação. Risco. Paciência com alguém. Conveniência. Brandura no trato. Fraqueza. Compaixão pelo delinquente. Exagero. Amor incondicional. Fantasia. Muitos dos que pensam assim proclamam a fé em Deus e o respeito à verdade. Contudo, desprezando a importância da caridade no crescimento do espírito, comportam-se como remédio falso que tem toda a aparência do autêntico, mas lhe falta a fórmula certa. E André Luiz, no final, lembra aqueles que desprezam a importância da caridade para o crescimento do espírito. Crescimento moral e crescimento enquanto espírito. Por quê? Porque aquilo que é caracterizado como difícil, impraticável, impossível, oportunismo, impensável, risco, conveniência, fraqueza, exagero, fantasia, é o pensamento daqueles que dizem ter fé em Deus e respeitam a verdade, mas
desprezam a caridade por considerá-la exagerada. E essas criaturas se comportam como um remédio falso, que tem a aparência de cristão, que tem a aparência de fé em Deus, que respeitam a verdade, mas a verdade que lhes convém. Então, é um remédio que não tem a fórmula certa. E por não ter a fórmula certa, não faz bem e não faz o bem. Pensemos nisso, meus irmãos. Agora passo a palavra a Norminha para a magnetização da água. Vamos lá? Então, meus queridos irmãos, vamos lembrando, né, que as propriedades da água permitem que ela absorva com facilidade energias e fluidos salutares, capazes de atenderem nossas necessidades espirituais e físicas, inclusive medicinais. E como um remédio, ela deve ser absorvida, não é? Em pequenas doses e ao ingeri-la em oração, não é? E com fé. É por isso que sempre no nosso evangelho reservamos o nosso recipiente de vidro transparente, não é? Branco, para a fluidificação ou magnetização da nossa água. Lembrando que ela deve ser ingerida umas 3 vezes ao dia, em pequenas doses. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa prece de magnetização? Graças a Deus, gratidão, Mestre Jesus, por essa oportunidade de magnetização da água. Permita, Senhor da vida, que os benfeitores de luz aqui presentes em seu nome possam jorrar nessa água os seus fluidos balsâmicos medicamentosos, trazidos dos laboratórios espirituais, permitindo que ela se transforme num remédio para os nossos corpos físicos e espirituais. Gratidão, querido Mestre. Sede conosco. Graças a Deus. E assim, estamos chegando ao término, meus queridos irmãos, do nosso Evangelho no Lar online de hoje, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, e vamos então elevar mais uma vez os nossos pensamentos em agradecimento na nossa prece de encerramento. Graças a Deus. Obrigado, Jesus, Mestre querido. Obrigado, guias e amigos espirituais que aqui estão sempre conosco, nos assistindo. Mas, sobretudo, obrigado a Ti, Pai amado e misericordioso, por essa oportunidade abençoada. Pedimos a Ti, querido Pai, que as bênçãos provindas de vós possam ser ampliadas por todos aqueles irmãos que estiverem em necessidade. Sejam essas necessidades de ordem física, espiritual, emocional, de qualquer ordem, Pai. Que elas possam chegar às mentes das pessoas que tiverem com desarmonias familiares, que possam chegar às mentes dos governantes dos países em guerra,
trazendo doses para as suas consciências do exercício da paz e da fraternidade universal, para que o nosso planeta possa reluzir no seu sentido de amor ao próximo. Sede conosco, Pai, hoje e sempre. E assim, felizes e agradecidos, é que te pedimos muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho no Lar de hoje, dando todos juntos a uma só voz, dos dois lados da vida e do fundo dos nossos corações, graças a Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser, meus irmãos. Muita paz.